Boa tarde a todas e a todos. Meu nome é Eduardo Moreno. Eu sou do Núcleo de Cursos e Eventos do Sejur, o Centro de Estudos Jurídicos da PGM de São Paulo, e estamos aqui hoje para dar continuidade ao ciclo de palestras da 11ª edição da Revista Jurídica da Procuradoria-Geral do Município de São Paulo, com o evento online Cortes de Contas, SRP e a Nova Legislação, fruto de um artigo de mesmo nome que será publicado nessa revista. Lembramos que esses artigos são compilados, padronizados e organizados pela equipe da Biblioteca do Sejur. E o ciclo de palestras visa também propagar esse conhecimento por meios digitais, para além da divulgação da revista jurídica. O evento de hoje tem a duração máxima recomendada de 1 hora e 30 minutos, onde ao final haverá também abertura para perguntas ao palestrante e um tempo para que o professor possa respondê-las. Lembramos que nos comentários haverá um link com a lista de presença para aqueles que se inscreveram antecipadamente e posteriormente será emitido o devido certificado. Então, hoje contamos com a ilustre presença de um dos maiores incentivadores e parceiros do Sejur nessa verdadeira missão de levar conhecimento para o aperfeiçoamento do dia a dia dos servidores e também ao público em geral. Em nome de toda a equipe do Sejur, agradecendo desde logo a gentileza e a generosidade em aceitar o nosso convite para brilhantar essa tarde de quarta-feira com a sua já festejada didática, tão comentada pelos alunos que participaram dos seus cursos na nossa escola. Convidamos ele, que é o procurador do município de São Paulo desde 2014, com passagem como advogado atuante pela ENDEC, que é a Empresa Municipal de Desenvolvimento de Campinas, também pela DERSA e pela Companhia Docas de São Sebastião, especialista em direito público, direito municipal, além de especialista em direito eleitoral e gestão e direito de trânsito. Senhoras e senhores, com a palavra, o nosso querido professor e doutor Gilmar Pereira Miranda. Muito obrigado, Eduardo. Boa tarde para o pessoal da live do Facebook. Bom dia, boa tarde, boa noite para quem for ver a gravação da nossa apresentação de hoje. Fico extremamente feliz com os comentários do Eduardo. Um abraço a toda a equipe do Sejur, especialmente o Roberto, a qual, a partir dele, estendo todo o carinho que eu tenho pelo nosso Sejur, o Sejur da Prefeitura do município de São Paulo, que representa um dos bastiões da educação e formação de servidores municipais. A ideia hoje da nossa live é fazer uma apresentação sobre um artigo que eu compartilhei justamente para a próxima edição da revista jurídica do Sejur. Segundo o Roberto, já está no forno, assim, perto de ser publicado ainda esse ano. Vamos ver se o nosso padeiro, o Roberto, ele consegue liberar o quanto antes a publicação dessa incrível revista, com contribuição de vários colegas da Procuradoria, e compartilhar esse conhecimento com todos vocês. A ideia original desse texto foi dentro de uma visão crítica em acompanhamento da matéria do sistema de registro de preço, o que a gente vinha acompanhando com relação às novidades e o tratamento do sistema de registro de preços, tanto no município de São Paulo como na legislação em geral. O interesse mesmo dessa pesquisa, o interesse surgiu em função justamente da discussão que está tendo no Congresso Nacional. Acho que a maioria de vocês devem estar sabendo, se não, já fica sabendo desde já, que estamos, assim, prestes a publicar um novo instrumento jurídico, uma nova lei que vai regulamentar o processo de licitação e contratação pública para toda a administração, federal, estaduais, distrital e municipais. Por força desse contínuas aulas que são dadas em cursos no Sejur, no curso maior que trata de licitações e contratos, que recomenda a todos, quando tiver inscrição aberta, faça as suas inscrições. É importante, não só pelo registro no seu histórico funcional, mas também para aprendizado e também atualização com relação a
novas decisões, novas normativas, entendimentos em face tanto de licitações como também de contratações públicas. Recomendo bastante. E um curso específico, sem fazer merchan, mas um curso específico de sistema de preço, que venho desenvolvendo junto com o pessoal do Sejur. Eu, no caso, sou o palestrante desse curso específico, que a gente trata do sistema de preço aplicável especificamente no município de São Paulo. A gente estreou ano passado a modalidade EAD para solucionar um problema que surgiu por conta da nossa pandemia, né, que quando a turma do ano passado, o curso foi lançado para ter aulas justamente em março, eu consegui dar uma aula presencial numa semana, a segunda aula e a última aula que seria na semana seguinte, veio o decreto de calamidade pública, tudo aconteceu e estamos aqui hoje, todo mundo fazendo seu teletrabalho ou de alguma forma se protegendo em função dessa situação preocupante para todos nós. Então, fizemos um experimento de EAD para complementar o curso para a turma que iniciou em 2020 ainda, e agora, recentemente, a gente lançou uma turma de 2021. Segundo me passaram aqui, a inscrição desse curso acabou, mas em breve já deve lançar uma nova inscrição, já que é um curso EAD, o material já está disponível, e lá a gente faz um acompanhamento tanto de legislação específica do município e já trazendo alguns detalhes com relação à possível nova legislação federal sobre licitações e contratos com âmbito no SRP. Perfeito? Então, só para a gente iniciar, sem mais delongas e depois desse mini merchan com relação ao curso, a ideia aqui do texto, então, surgiu justamente em função do acompanhamento da matéria, do sistema de registro de preço, na discussão no Congresso, tanto na Câmara como no Senado, com relação à regulamentação dessa matéria para fins de fixar regras próprias do sistema de registro de preço. E o ponto importante foi que foi identificado uma certa tentativa de normatizar determinados pontos de conflito esses geralmente envolvendo regulamentação do sistema de registro de preço por parte dos poderes executivos, União, Estados, Distrito Federal e municípios, e os entendimentos dos tribunais de contas da União, dos Estados, dos municípios, do município de São Paulo e afins, em que a gente viu uma certa divergência entre tribunais de contas sobre determinadas interpretações. Isso atinge, inclusive, o nosso dia a dia, depender se a determinada contratação vai ser objeto de fiscalização de um determinado tribunal de contas ou cumulativamente de mais de um tribunal de contas. Inicialmente, antes mesmo de entrar nessa matriz do artigo, preciso pelo menos, como não sei o pessoal que está entrando aqui na live, qual que é o ponto de conhecimento geral sobre Tribunal de Contas, o que eles são dentro da estrutura administrativa brasileira, um rápido apanhado para daí tentar entender por que dessa divergência de entendimentos. Só para relembrar, na Constituição Federal é prevista a existência de tribunais de contas. O principal Tribunal de Contas é o Tribunal de Contas da União, e ele é vinculado diretamente ao Poder Legislativo. Existem alguns autores que até falam de uma possibilidade de um poder autônomo, mas organicamente ele faz parte do Poder Legislativo, cuja função principal é analisar as contas, tanto do Poder Executivo, do Legislativo e do Judiciário. O grande impacto mesmo diz respeito a olhar as contas do Executivo, porque o Executivo é aquele que acaba executando formalmente o orçamento público e as políticas públicas. Então, ali é o grande foco de atuação dos tribunais de contas. Então, no plano federal, a gente tem o Tribunal de Contas da União, e ele é focado justamente em fazer essa fiscalização do Poder Executivo Federal, do Legislativo Federal, nas duas casas, e o Congresso como um grupo homogêneo, e o Poder Judiciário Federal. Também na Constituição tem uma previsão específica para que os estados instituam tribunais de contas para cuidar das contas do Poder Executivo estadual, do Legislativo estadual e
dos tribunais de justiça estadual. E aquele tribunal que tiver tribunal militar, aparentemente acho que só temos 2 ainda, São Paulo e acho que mais um, não sei se é Minas ou Rio Grande do Sul. Então, basicamente, esse é o grupo de entes que os tribunais de contas dos estados acabam tendo como função de fiscalizar as suas contas. E no terceiro nível federativo, que seriam os municípios, a gente tem uma situação híbrida. Os municípios de São Paulo e Rio de Janeiro possuem um tribunal de contas próprio, no caso ele só analisa as contas do prefeito e as contas da Câmara de Vereadores, isso por conta de uma estrutura histórica, em que você tinha em Constituição passada a possibilidade de constituição de um tribunal de contas específico para municípios que preenchiam determinada regra. E para os demais municípios, quem faria essa fiscalização seriam os tribunais de contas dos estados. E a Constituição vigente, de 1988, ela estabelece que, eventualmente, o Estado pode, inclusive, ter dois tribunais de conta, um destinado às contas estaduais, outro destinado especificamente para as contas municipais, não um único específico para um município, mas para todos os municípios integrantes daquele estado. Isso é possível, o Supremo já pacificou a matéria com relação a essa possibilidade de ter 2 tribunais de contas. Quando a gente olha essa estrutura macro de tribunais de conta, vê para que eles servem. Pela Constituição, naturalmente eles se envolvem justamente na análise de contas e também tem uma questão envolvendo a vida funcional de todo servidor público, já que todo ingresso e toda aposentadoria passa necessariamente pelo Tribunal de Contas para a sua ratificação. Tanto que existem alguns problemas na época da aposentadoria sobre se a pessoa atingiu os requisitos necessários, se o cálculo da aposentadoria está devidamente ajustado por parte do ente que aposentou determinado servidor, e o Tribunal de Contas faz essa checagem. Se estiver errado, pode ser que ele até determine o retorno do servidor ao exercício, por exemplo. Mas, além dessas funções constitucionais, temos também algumas funções definidas por meio de lei. Uma delas é justamente a fiscalização de licitações e contratos administrativos. Então, não é uma atribuição que a gente vê diretamente da Constituição, mas sim uma previsão que decorre de um dispositivo específico da 8666, que trata da intervenção dos tribunais de conta sobre os processos de licitação e os processos de contratação dos entes públicos. Por isso que a gente tem análise prévia de edital, análise com relação à regularidade das contratações, eventual inspeção sobre execução contratual, recepção de impugnações ou representações por parte de terceiros interessados, alguns prejudicados em algum processo de licitação que se achou prejudicado porque eventualmente foi eliminado de um processo licitatório. Enfim, o Tribunal de Contas acaba tendo essa função interventiva em processos contratuais e processos licitatórios por força desse chamado dado dentro da Lei 8666. Isso, só já antecipando, isso é repetido na nova legislação prevista a ser trazida agora que está sendo discutido no Congresso, fechando o texto no Senado, e posterior submissão à Presidência da República para fim de sanção ao veto. Posto isso, o que são esses tribunais de contas? Vocês podem verificar que a gente tem pelo menos três níveis, considerando os municípios de São Paulo e Rio de Janeiro, mas, então, um nível de âmbito nacional, que é o Tribunal de Contas da União, um nível estadual, composto pelos tribunais de contas dos estados e do Distrito Federal, e o nível municipal, dois específicos, que são de São Paulo e Rio de Janeiro, mas a função geral nos estados com relação aos tribunais de contas. O ponto interessante é que não existe, diferentemente do Poder Judiciário, uma unidade da função jurisdicional de contas. Não existe um processo de revisão dos atos do Tribunal de Contas local por o Tribunal de Contas do ente, em tese superior, vamos dizer assim, do ente regional ou do regional para o federal.
O que vai definir a atuação de determinado Tribunal de Contas sobre a determinado ente, geralmente inicialmente, a competência inicialmente vinculada, e, em segundo lugar, de quem é o dinheiro de determinada contratação. Então, se, por exemplo, o próprio município, com o seu dinheiro, realiza uma contratação, quem vai fiscalizar? Se for São Paulo ou Rio de Janeiro, será o Tribunal de Contas do município de São Paulo ou do Rio. Se for de outro município no Brasil, será executado pelo Tribunal de Contas do Estado de tal, ou Tribunal de Contas dos municípios do Estado onde ele está localizado. Se for uma contratação de um determinado governo estadual, quem vai analisar com recursos próprios, quem vai analisar aquela licitação, aquela contratação, será o Tribunal de Contas do Estado. E no caso federal, mesma linha. Se for uma contratação com dinheiro do orçamento federal, que analisa o Tribunal de Contas da União. O problema surge quando a União faz transferências de recursos para Estado ou município para executar determinada obra, ou determinado serviço, ou determinada compra, e nesse caso o Tribunal de Contas da União passa a ter influência sobre o gasto desse dinheiro. O Tribunal de Contas, ele segue o cheiro do dinheiro que vem do cofre original. Então esse é o cuidado que a gente tem. Não existe, então, uma unicidade do julgamento de tribunais de contas, mas é possível que haja interferência de um tribunal de contas externo sobre determinada contratação. Um exemplo, o município de São Paulo chegou a ter uma proposta de contratação de obras de corredor de ônibus por meio do PAC, e esse dinheiro viria por meio de financiamento via Caixa Federal, com parte do dinheiro da União. O Tribunal de Contas da União olhou a licitação e entendeu que a metodologia utilizada para justificar os preços não era condizente com a sua jurisprudência. Só que, se analisarmos para o Tribunal de Contas do município, era aceitável. Então, você tinha essa divergência entre uma determinada licitação em que tem a fiscalização simultânea do Tribunal de Contas do município de São Paulo e o Tribunal de Contas da União. No caso, os tribunais de contas, eles tendem a deixar que o outro com maior nível hierárquico, vamos pensar assim, apesar que é difícil falar em hierarquia entre União, Estados e municípios, mas vamos pensar que existe uma hierarquia, geralmente aquele de maior hierarquia acaba tendo uma prevalência de julgamento sobre o de menor hierarquia quando você tem dinheiros misturados em uma determinada contratação. Existe esse, vamos chamar assim, acordo de cavalheiros, em que você vê simultaneamente essa fiscalização, em vez de criar situações de fiscalização contraditórias, acaba sendo uma paralela e convergente, mas que acaba não influindo na jurisprudência do outro em outros casos similares em que não há dinheiro daquele ente externo da contratação, tá? Então, dentro dessa linha, a gente vê que os tribunais de contas, eles têm uma jurisprudência própria em cada tribunal de contas, e conforme a matéria, eles acabam tendo um certo caminho a ser seguido. Posto esse grande parênteses com relação à explicação da matéria hoje e da nossa live, agora eu preciso fazer um passo seguinte, um passo adiante que diz respeito a contratações públicas, para a gente chegar no que é o SRP. Todos sabem que quando a gente não consegue fazer alguma coisa por conta própria, a gente precisa contratar alguém. O poder público, ele funciona da mesma forma. Se o poder público necessita consumir um determinado produto, realizar determinado serviço, construir determinada coisa, se não tem pessoal, conhecimento, material necessário para executar, necessita procurar no mercado. Quando ele precisa buscar o mercado, por conta da incidência de determinados princípios, especialmente o princípio da impessoalidade, mas existem outros, do nosso tradicional LIMP, se até lá o Paulo Guedes não mudar o nosso LIMP para LIMP mais alguma coisa, considerando o princípio da impessoalidade, principalmente, você não pode escolher determinado fornecedor apenas porque você quer ele. Você precisa escolher o fornecedor a partir de um critério objetivo, que torne todos aqueles externos ao ente público de forma
igual. E aí você disputa conforme a necessidade do critério objetivo de escolha. Se a escolha vai ser para o menor preço, se a escolha vai ser por melhor técnica, se a escolha vai ser por uma combinação entre técnica e preço que justifique uma contratação um pouquinho mais cara com uma técnica melhorada em detrimento de outra. Contratação mais barata, mas com uma técnica não tão boa assim, por exemplo. Dentro dessa lógica de você necessitar de uma contratação específica voltada ao atendimento de uma demanda pública para executar essa demanda, compras, serviços, execução de obras, você lança um processo licitatório, chamado licitação. A licitação tem um instrumento chamado, um documento chamado edital. Esse edital, ele vai conter as regras de participação e você vai ter, a partir de uma determinada data, a sua execução, em que você tem várias fases, a fase de olhando a 866 exclusivamente, fase de habilitação, fase de classificação, e com isso você chega a um resultado. Determinada empresa é vencedora desse certame e ela está apta a celebrar um contrato administrativo para executar aquilo que a administração lá no começo decidiu fazer, contratando alguém. Então, assim, em grosso modo, o processo de licitação é todo esse caminho que a gente acaba seguindo nesse roteiro de passo a passo da nossa 8666. O que acontece com o SRP? O sistema de registro de preços ele surgiu dentro de uma lógica um pouquinho diferente, em função justamente da existência de várias unidades realizando contratações similares, às vezes até com termos de referência, requisitos de contratação não tão equivalentes, e você tinha resultados com preços diversos, qualidades bem diferentes de produtos, e às vezes você gerando uma sensação de, aqui eu gastei mais, mas também não é lá essas coisas, você gastou menos, mas o produto basicamente não funciona. Você fez uma licitação, comprou a caneta Beck. Aí fala, por que eu comprei a caneta Beck? Eu queria comprar uma caneta de outra marca, não vou mencionar porque não faz propaganda aqui. Mas não tem a caneta Beck, como é que eu faço? A ideia de você juntar um grupo de órgãos que precisa de determinada contratação e fazer essa compra coletiva, ela veio de uma ideia de que é possível a gente unir um maior número de quantitativos de compras e com isso a gente tenta reduzir o preço comprando tudo do mesmo fornecedor. A ideia é interessante, na prática ela gera uma certa como fazer num processo licitatório, porque o processo licitatório ele é todo desenhado pensando, eu preciso do bem A, vou licitar esse bem A, vou licitando, eu contratei determinado fornecedor, ele vai me fornecer, eu vou pagar para ele, fim de papo. Se tiver algum problema, a gente apura de forma paralela, mas basicamente o roteiro principal é este. Como forma de facilitar compras de forma coletiva, não sei se vocês lembram ainda, nem sei se ainda existe um tal de peixe urbano que as pessoas faziam compras coletivas. A ideia é a mesma, você junta vários órgãos querendo uma contratação de bens ou serviços para ser executada de uma forma mais padronizada possível, obtendo um único preço e com isso todo mundo se beneficia no resultado. Eu não licito de forma individualizada, aumento o volume e com isso eu tento ganhar no mercado um preço mais atrativo, vamos dizer assim. Considerando essa lógica proposta pela legislação, o sistema de registro de preço ele surge no âmbito federal exclusivamente como um item relacionado a compras. A gente não tem originalmente na lei federal a ideia de utilização de registro de preço para outros itens, tanto que ele consta expressamente no artigo 15, que fala especificamente de compras. Ele está lá com uma opção de realização de compras, a adoção do sistema de registro de preço, e depois tenta lá nos parágrafos 1º a 6º traçar algumas regras, mas sem trazer muitas especificidades do sistema de registro de preço. Claro que no município de São Paulo, só fazendo um parênteses, a gente já utilizava para
para outras coisas que não são em compras, tá? O federal até tentou, inicialmente, por meio de decreto, quando ele tratou do sistema de registro de preço, ampliar o sistema de registro de preço para serviços, e depois isso foi finalmente contemplado quando veio a lei do pregão. Porque tem um artigo específico que trata do SRP, que fala que é possível utilizar a modalidade pregão no SRP, até então somente com modalidade de concorrência, que é a modalidade com as fases bem estanques, e posteriormente, e nessa mesma disposição, tivemos a possibilidade de adoção do SRP para serviços. A partir dessas duas disposições, o artigo 15 da 866, mais o artigo 11 da Lei 10.520, tivemos a estruturação mínima do sistema de registro de preço. O ponto que surge e gera o debate entre tribunais de contas é que tanto a Lei 866 e a 10.520 só trazem elementos mínimos. O restante ficou a cargo de cada poder executivo em realizar a regulamentação da matéria. E neste ponto em que você tem a possibilidade do Poder Executivo fazer um regulamento da matéria, surgem as dúvidas sobre o Executivo poderia deliberar sobre determinada matéria nesse sentido? Poderia ter avançado esse ponto? Poderia ter disciplinado esse serviço desta maneira? E essa indefinição e a necessidade de uma resposta por parte dos tribunais de contas a questionamentos, especialmente de particulares, que às vezes se sagravam perdedores de de uma determinada licitação, foi construindo um pool de decisões e às vezes até contraditórias entre si, já que, lembrando, a gente não tem uma unidade jurisdicional de contas, a gente tem situações individualizadas, em que o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo ele pode seguir uma determinada jurisprudência diferente do Tribunal de Contas da União, por exemplo. E nesse caso do SRP, a gente encontra essa divergência entre tribunais de contas. O bojo desse curso, dessa palestra, do artigo, foi justamente mostrar, determinados itens do SRP, cada tribunal tem uma posição diferente, o que contribui para maior discussão sobre o que é o SRP. Se eu vou aplicar o SRP na minha unidade, eu sigo a jurisprudência do Tribunal de Contas, eu posso comprar um livro que se debruça sobre a jurisprudência e a legislação federal. Chega aqui no estado de São Paulo, por exemplo, que tem uma determinada interpretação. É possível aplicar essa interpretação federal ou não? Como é que eu vou lidar com esse trato da matéria? Nesse ponto, eu levantei basicamente 3 questões que são interessantes com relação à divergência entre entendimentos de tribunais de contas. O primeiro deles, ele diz respeito ao cabimento do sistema de registro de preço. Desde que o governo federal começou a se importar com o sistema de registro de preço, isso é deste século, 2001, com o primeiro decreto, basicamente. Já tinha algumas tentativas de regulamentação antes, mas foi consolidado no primeiro decreto ainda em 2001. Havia uma possibilidade de você utilizar o sistema de registro de preço inicialmente para serviço, como eu disse, a lei do pregão em 2002, e só em 2002 a gente teve a previsão para serviços, mas em 2001 eles já tinham incluído a regra de utilizar o sistema de registro de preço para futuras contratações de serviço. Outra coisa foi a utilização do sistema de registro de preço para a realização de obras, pequenas obras, serviços de engenharia, e começou-se a discutir, pode fazer obras e serviços de engenharia, uma vez que na 866 o SRP é destinado exclusivamente para compras, e a 10.520 ela abre de forma bem genérica para fins de serviços em geral. Sobre esse assunto, o Tribunal de Contas da União ele foi
tentar moldar o limite pelo qual é possível o cabimento do SRP. E, nesse sentido, o Tribunal de Contas do município de São Paulo, ele seguiu a mesma linha, no sentido de que compras, ok, vocês têm essa justificativa originária por parte da Lei 8666, lá no artigo 15, serviços. É possível entender que haja necessidade de compartilhamento de serviços por meio de contratos decorrentes de uma ata de registro de preço. Então, a gente aceita a contratação de serviços, só que obra, serviço de engenharia, a gente precisa de algo mais palatável para entender que você está registrando algo, como algo padronizado. E dentro dessa ideia, o Tribunal de Contas da União começou a delimitar o cabimento de registro de preço. Esse cabimento ficou restrito à realização de obras quando você tem pouca inovação, ou seja, é uma obra que seja pontual e dentro de uma lógica padronizada, já constante no edital. Você não tem nada inventivo, você não precisa realizar um projeto de engenharia, como, por exemplo, um projeto executivo, um projeto básico para desenvolver a execução contratual. Se precisar de projeto básico, projeto executivo para executar a contratação, você não pode utilizar sistema de preço. Tem que ser algo que já está padronizado, é contratar e mandar fazer. Pega a tabela de composição de preços da ata e já realiza a contratação. Então, lembrando, o Tribunal de Contas da União e o Tribunal de Contas do município de São Paulo seguiram essa linha, em que você não pode inovar, você pode admitir serviços em geral e compras e obras de serviço de engenharia dentro dessa limitação do que é o serviço de obra e serviço de engenharia e obra, em que você tem uma certa padronização desse serviço, sem grande necessidade de trabalho intelectual por parte do executante. Por exemplo, você vai fazer uma contratação por SRP para uma consultoria na área de engenharia. Você não vai contratar uma pessoa para executar, elaborar para você projetos de engenharia, projeto funcional, projeto básico, projeto executivo. Isso você não vai poder fazer. Agora, serviços pontuais de engenharia é possível você realizar, já que estão, de alguma forma, padronizados. Já o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, ele já teve uma interpretação extremamente restrita, no sentido de que, se você tem a contratação dentro do artigo 15 da 8666, a contratação ela é vinculada a eventos eventuais e futuros, você não pode contratar serviços que não estejam vinculados à ideia de que esse serviço seja eventual e futuro. Com isso, você já impede contratações continuadas, por exemplo, em que os tribunais de contas da União e do município aceitam você fazer uma ata de registro de preço para firmar contratos de serviço continuado, aquele contrato que pode durar até 60 meses. Engenharia e obras, eles não admitem esse tipo de contratação apenas para a execução de tarefas, ou seja, eu preciso de alguém para realizar determinada reforma do banheiro da minha unidade, em que é uma tarefa específica voltada à parte de hidráulica. Eu posso ter uma ata de preço para hidráulica, mas ali vai ser um objeto fechado para executar aquele serviço. Não vou poder ter uma ata de preço para fazer a reforma integral da minha unidade. O Tribunal de Contas do Estado não admite esse tipo de contratação. Então, esse já é o primeiro ponto em que você já vê uma divergência e você não tem possibilidade de, não concordando com o Tribunal de Contas do Estado, se socorrer de outro tribunal, porque a instância termina ali. Justamente por conta dessa autonomia existente entre os tribunais de contas. Outro ponto que eu destaquei foi a questão da prorrogabilidade da ata de registro de preço. Se vocês forem ver na própria 8666, ela define que a ata de registro de preço ela vai ter uma vigência de 1 ano. Lá no artigo 15, não lembro que parágrafo que é, se é o segundo ou terceiro,
fala que a ata de registro de preço, que é aquele documento que decorre do processo licitatório, em que você tem um fornecedor que ganhou a determinada licitação, ele vai firmar um documento se comprometendo a fornecer os bens ou serviços daquela ata de registro de preço a todos aqueles que são os participantes da ata. Essa ata ela vai vigorar, segundo a 866, por 1 ano. O que acontece? Já desde a década de 80, o município de São Paulo já adotava a possibilidade de você prorrogar essa ata por mais 1 ano. Isso se referia a uma lei antiga que, quando houve a substituição pela atual lei, em 2002, foi mantida a regra de 1 ano mais 1 ano. Ou seja, a gente tem a vigência da ata por 1 ano, quando chegar próximo do final da sua vigência, era possível o órgão gerenciador dessa ata promover a prorrogação dessa ata por mais 1 ano. No plano federal, o assunto chegou até ser implementado por parte do regulamento do sistema de registro de preço, só que o Tribunal de Contas entendeu, se a lei 866 fixa que é 1 ano, eu não tenho autorização para prorrogar. Então, eles começaram a entender que era vedado você realizar a prorrogação da ata de registro de preço além dos 12 meses. Você poderia até fazer uma ata menor, por exemplo, 6 meses, prorrogável por 6 meses, mas nunca ultrapassar 1 ano de vigência. O Tribunal de Contas do Estado de São Paulo também enfrentou bastante isso, porque tanto no âmbito do governo do Estado de São Paulo, como de outros municípios em volta aqui do município de São Paulo, a gente teve várias normativas no mesmo sentido. Alguns eram decreto, outros eram lei. E o Tribunal de Contas do Estado fixou, não pode ter prorrogação de ata de registro de preço por mais de 1 ano. O fundamento aqui utilizado e aceito pelo Tribunal de Contas do município de São Paulo é que, por ser uma matéria de cunho de natureza regulatória, a previsão do artigo 15 sempre foi com relação à vigência inicial da ata de registro de preço. E aí competiria ao ente local, conforme a sua natureza, tem essa previsão de forma específica na 866, que fala que você pode adaptar determinadas regras para a sua realidade. Entendeu que ali era possível você entender que a ata de preço, por ser algo mais palatável no município, por conta das suas atividades do dia a dia, atendimento às demandas municipais com uma rotina maior do que você pensar num esse maior como a União, que você tem menos dessa rotina. Então, entendeu? Não, aqui é razoável você ter esse trato diferenciado com a ata de preço, permitindo você ter uma prorrogabilidade de pelo menos mais 1 ano. Só que, como visto, era um tribunal com uma posição minoritária. Tribunais majoritariamente entendem que não é possível você ter a prorrogabilidade da data de registro de preço por mais 1 ano. Outro item de interesse, que é o que o pessoal denomina carona. Carona, só para... Quem é o carona numa ata de registro de preço? Só para todo mundo também acabar entendendo. A ata de registro de preço ela é formada por pelo menos 4 agentes. A câmera está aqui. Tem uma pequena dificuldade, que para mim está invertido. Então, são 4 agentes. A gente tem um órgão gerenciador. O órgão gerenciador é aquela unidade que vai cuidar da ata de registro de preço. É aquela que vai planejar a ata todo o sistema de registro de preço. E com esse planejamento vai chamar outras unidades a indicar quantitativos, e consolida esses quantitativos, promove a realização da licitação, e concluída a licitação vai firmar um documento com o vencedor da licitação, que é a ata de registro de preço. Então ele vai ficar com o processo de planejamento da ata do sistema de registro de preço, e depois ele vai executar e acompanhar a ata de registro de preço com relação ao seu período de vigência. O segundo participante, o segundo órgão integrante da ata de registro do sistema de registro de preço é o órgão participante. É aquele que recebe o convite do órgão gerenciador a participar
dessa aventura, dessa demanda, e indicar quantitativos para ele, do tipo, se você firma a ata de registro de preço, eu vou consumir da sua ata. Só me indica quem é o seu fornecedor e o preço dele, que eu preciso também desse item, dessa contratação de bens, dessa contratação de serviços. Então, tá aqui, eu te dou os meus quantitativos, o que eu preciso, e você no futuro me passa quem é o seu fornecedor. Então, ele vai participar da ata, vai constar como beneficiário da ata de registro de preço. O terceiro ente, o organismo, vamos dizer assim, é o órgão não participante. O órgão não participante é aquele que, por algum motivo, no convite, ele não quis participar da ata de registro de preço inicialmente, ou eventualmente ele nem sequer existia por conta justamente dessa mutabilidade da administração pública, ele nem existia, ele surgiu depois, aí ele precisa contratar coisas e tem uma ata, e ele se socorre do órgão gerenciador para ver se ele consegue fazer aquela contratação junto ao fornecedor registrado. Às vezes também pode ser considerado aderente aquele ente que é aquele órgão que pertence ao ente, por exemplo, de um município, e vê que existe uma ata federal que trata daquele item exatamente que ele pretende contratar. Então, ele não em tese, não estaria dentro dessa ata, porque ele é do município e a ata é federal, e ele vai se socorrer lá do órgão gerenciador federal para tentar fazer o processo de adesão e conseguir com isso a contratação sem ter que fazer um processo licitatório próprio. Porque a gente sabe que, por mais que a gente pense na melhor solução para a administração pública, no menor gasto possível de recursos financeiros, se cada órgão especificamente tem que realizar seu próprio procedimento licitatório, primeiro, você tem um problema de gasto de hora de um monte de gente para realizar essa licitação. Uma pessoa que vai ter que fazer a pesquisa de preço específica para aquela contratação, uma pessoa que vai ter que redigir os editais, fazer a consolidação dos anexos, vai ter que submeter a um procurador que sempre é chato para fazer o parecer. Aí, se ele tiver tudo ok, ele vai devolver para você para submeter para a autoridade competente. Aí sim, ela vai autorizar a licitação, você vai lançar a licitação no Comprasnet da vida, aguardar o prazo de divulgação desse edital, esperar vir as propostas, e eventualmente você vai pegar uma proposta muito ruim, por mais que você tenha, justifica no seu preço, pode ser que seja pior do que aquela que já está registrada em outro órgão. Então, a ideia da possibilidade de adesão é justamente fazer. Você gastou tanto tempo, tanto dinheiro, considerando o salário de cada servidor, que poderia estar fazendo outra coisa mais produtiva para a administração e com isso para a sociedade, que você, fazendo aquela contratação, você reduz o processo e atende quanto antes a demanda da administração. Esse é o raciocínio que sustenta a possibilidade do Caruna. Então, dentro da ideia de você poder fazer essa contratação com uma ata que já existe, que você não está, esse é o chamado caroneiro, órgão não participante, o órgão aderente. O quarto item, o quarto integrante do sistema de registro de preço é o fornecedor, é aquele que vai vencer o processo licitatório e vai assinar a ata de registro de preço com o órgão gerenciador. Então, vamos tratar exatamente do terceiro tópico, que diz respeito ao órgão não participante, o órgão aderente, o órgão caroneiro. O Tribunal de Contas da União e o Tribunal de Contas do município de São Paulo, eles sempre tiveram com boa perspectiva a possibilidade da existência do órgão não participante. Eles sempre admitiram justamente por isso. Você já tem uma ata de registro de preço. Por que você vai fazer com que ele despende todo esse tempo e recurso público para chegar num resultado que pode não ser o mesmo se você possibilitasse a contratação original? Lembre-se que na ata de registro de preço, geralmente você tem um quantitativo substancial a ponto de justificar um preço mais camarada no mercado durante o processo licitatório, mais competidores interessados eventualmente,
em que você consegue até justificar um preço bem abaixo do mercado, por conta do volume de itens. Agora, quando você tenta licitar sozinho, seus quantitativos já começam a desanimar para com os fornecedores. Para que eu vou fornecer algum item para essa unidade que vai contratar 5 unidades? Não vou perder meu tempo. Ou se eu vou perder meu tempo com ela, vou cobrar mais caro. Então, isso pode influenciar, sim, no valor final da contratação. Então, o Tribunal de Contas da União e do município de São Paulo, eles acabam aceitando a possibilidade do carona, vislumbrando uma economia aos cofres públicos. Já o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, ele não admite a figura do carona, porque ele entende que se você admite o carona, você está vilipendiando a regra constitucional da obrigatoriedade da licitação, já que lá ele fala que obrigatoriamente você tem que ser socorrido do processo licitatório para escolher um determinado fornecedor, de forma objetiva, que atenda claramente ao seu interesse como administração. Então, você teria que estar participando daquela ata. Se você não é participante, azar o seu. Você vai ter que fazer seu próprio processo licitatório, ou então, se o valor é baixo, até se ocorre de uma dispensa, mas se não, você vai ter que fazer todo o seu caminho, toda a sua via crucis para chegar ao resultado efetivo do processo licitatório, que você tanto almeja. Então, assim, a gente acaba vendo que, conforme o assunto envolvendo o sistema de preços, os tribunais de contas acabam tendo certa tendência a um posicionamento, às vezes, diametralmente contra. No caso da adesão, o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo ele só admite numa única hipótese, se há lei federal permitindo, porque a gente tem pelo menos 2 leis federais que admitem expressamente a adesão, que é uma lei que fala das atas para o FNDE e atas para insumos da área médica. Se está lá, o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, ele entende que é possível você aderir, mesmo que você não seja participante. Se não, você pode criar a emenda à sua lei orgânica ou a Constituição estadual que for, que ele entende que não é cabível você fazer um procedimento de adesão. Então, em grandes linhas, são essas os pontos principais em que você encontra uma divergência fundamental entre tribunais de contas pelo Brasil. O ponto agora que eu avanço, e isso diz respeito a toda a discussão que está tendo no Congresso, pelo menos desde 2013, sobre a nova legislação de licitações e contratos. Especificamente no âmbito do sistema de registro de preço, envolvendo esses 3 tópicos, já que a matéria é muito maior que isso. O ponto mesmo da nossa evolução legislativa é que, é claro, lendo o texto tanto o texto aprovado pelo Senado em 2013, como o texto aprovado recentemente pela Câmara em 2019, e agora, de novo, no Senado para confirmar, já em vias de aprovação do texto final, estão lá naquela fase de conversas para fechar o texto final, para aí sim finalmente mandar para a Presidência da República o novo marco da legislação envolvendo licitações e contratos para todo o país. A gente vê, diferente da 866 e a 10.15.20, uma maior preocupação com relação ao sistema de registro de preços. Em primeiro, a gente lembra da questão do cabimento do registro de preço, em que a gente ainda tem essa visão mais restrita do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, é o Strike One, né? Strike One do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo com relação ao SRP, em que ele falava que só seria cabível em caso de contratações eventuais, e não admitindo para serviço de engenharia e obras afins. A nova legislação ela já traz expressamente a possibilidade do sistema de registro de preço. Inclusive, ele
traz como exigência específica para esse tipo de serviço de engenharia e obras, que o próprio termo de referência da licitação já traga o projeto específico, padronizado, que não seja um projeto complexo, tem que ser um projeto simples para intervenções padronizadas no âmbito da ciência, da engenharia e da arquitetura, para a realização desse serviço de engenharia e obras pontuais sobre determinado bem da administração ou bens públicos. Então, ali a gente já tem uma abertura expressa na própria nova lei, hoje é o PL 4253 de 2020, justamente para superar essa divergência entre tribunais de contas. Então, aqui a gente já vê, no âmbito do Congresso Nacional, uma tentativa de apaziguar essa divergência entre tribunais de contas. Outra tentativa, e isso diz respeito à vigência da ata de registro de preço, e isso vai ser uma vitória nossa, que a ata de registro de preço agora vai vigorar por 1 ano, prorrogável por mais 1, que era o strike 2 do Tribunal de Contas e o strike 1 do Tribunal de Contas do Estado e o strike 1 do Tribunal de Contas da União. Então, neste caso, a nova legislação, ela prevê, vamos ver se a presidência deixa passar, mas ela prevê que a ata de registro de preço ela vai poder vigorar por 1 ano, prorrogável por mais 1 de forma expressa. Então, a gente zero problema com tribunais de contas que não aceitam essa tese e acaba prevalecendo as teses minoritárias com relação à vigência da ata de registro de preço, que auxilia muito no planejamento de licitação, justamente para não ter que repetir todo ano o mesmo procedimento licitatório para firmar uma ata de um volume tão grande. Então, facilita para todo mundo. O terceiro ponto, que diz respeito à adesão, a gente tinha uma certa divergência nos projetos de lei lá no Congresso. O projeto de lei que o Senado fechou em 2013, ele não previa adesão, não que ele proibisse, ele não previa qualquer forma de adesão, mas quando houve o trâmite na Câmara, a adesão ela passou a integrar o projeto de lei, e agora na redação final, pelo menos na aprovação, não na redação final, um pouco antes de fechar a redação final, o Senado acatou a forma aprovada da Câmara da permissão da adesão. Claro que ali existem limites específicos para essa adesão. Então, isso vai influenciar um pouco nas regulamentações de cada ente, porque agora vai ter um percentual máximo de adesão que vai ser admitido conforme o valor individual do órgão que pede adesão e o total possível de adesões. Algo que, por exemplo, no município de São Paulo a gente não tem essa regra. Mas no federal, que tem 2 regras vigentes, uma que diz respeito a compras que eles chamam de nacionais, que são aquelas compras voltadas a projetos, de programas de governo, ou execução mais ampla. Ali eles permitem adesões de até 5 vezes o que está registrado, e o que eles não são chamados de compras nacionais, eles chamam de sistema de preço comum. Ali fica basicamente o dobro do que está registrado. Vai prevalecer a regra do dobro registrado. Ou seja, se tem 100 unidades, só vai poder ter adesões de mais 200. Então, mais o dobro do que está registrado. Aí tem um limite individual. Você não pode chegar lá e falar, não, eu quero o dobro do que você tem registrado. Não, vai ter um limite específico do quanto individualmente você pode solicitar de adesão. Então, essa já é uma regra que você incorpora na legislação federal, conforme está já pré-aprovado no Congresso Nacional. Então, com isso, a gente supera esses pequenos percalços com relação ao procedimento de adesão. Com isso, eu acabei tratando a solução que está sendo proposta agora pela PL 4253 de 2020. E o mais interessante é que,
por mais que você tente buscar meios menos rígidos com relação às regras de procedimento de licitação, como a academia geralmente sustenta, muitos professores de direito administrativo sustentam que as normas de licitações e contratos administrativos tinham que ser mais enxutas, possibilitando uma maior maleabilidade à realidade de cada órgão. O que acontece no caso do SRP é que a gente acaba vendo que cada Tribunal de Contas acaba delineando uma interpretação que permite determinadas condutas por parte dos fiscalizados, e em outros casos acaba restringindo determinadas interpretações sem uma unidade com relação a como solucionar isso. Claro que por algum tempo o Tribunal de Contas da União ele já vinha tentando fazer essa espécie de filtro sobre o que é possível ou não admitir em licitações, tanto que eles têm uma súmula, a súmula 222, em que eles afirmam que todo processo licitatório, as normas gerais de licitação têm que ser seguidas a jurisprudência dominante do Tribunal de Contas da União. O problema é que aí a gente tem um problema de competência, onde o Tribunal de Contas da União pode influir na deliberação com relação aos tribunais de conta dos estados e dos municípios. Ele não tem essa competência em fixar, por mais que a competência de fixar normas gerais é da União, o Tribunal de Contas não tem como fixar a interpretação sobre essas normas gerais para serem adotadas pelos tribunais de contas dos estados e do município. E aí uma nota de rodapé: o projeto novo prevê justamente isso. Toda a interpretação fixada pelo Tribunal de Contas da União sobre os termos da hoje projeto de lei 4253, ou aí a gente vê que número vai pegar a numeração da nova lei, toda a interpretação dada ali vai ser vinculante para os outros tribunais. Num sentido, você tem, de fato, uma harmonização entre os diversos tribunais de conta com relação a determinadas decisões. O problema que a gente tem é como executar isso, já que você não tem juízo, não tem um procedimento de reclamação, que nem a gente tem hoje na área do processo civil, em que se você tem um descumprimento de uma ordem de um determinado ministro, Supremo STJ, você vai lá, se socorre batendo na porta lá do gabinete com um papelzinho escrito reclamação, falando: o juiz lá da primeira instância não está cumprindo o que você está dizendo. E aí ele fica pé da vida e manda cumprir. Aqui não existe. Você tem só uma orientação e vai, em tese, vincular a interpretação dos tribunais de conta dos estados e municípios, mas ainda não se sabe, primeiro, se vai passar, né, pelo crivo da presidência, e segundo, como é que isso vai ser instrumentalizado, já que com a súmula 222, até hoje, o Tribunal de Contas da União não conseguiu fazer essa unificação. Então, esse é um ponto nevrálgico dessa estrutura que não é unitária no que tange as funções dos tribunais de contas. Então você não tem essa solução tão simples assim com relação à interpretação da legislação federal vindoura. Então a gente torce agora que haja uma maior, com essas novas regras voltadas ao SRP, que o sistema de preço ele passe a ter um pensamento um pouco mais unitário com relação à execução macro do seu objeto, não ficando tão restrito em determinados pontos a chegar até a sua inviabilidade com relação à sua própria execução, que é o grande problema do SRP, por isso que ele não decola no estado de São Paulo e nos demais municípios do estado, exceto no município de São Paulo, por exemplo, já que ele levou 3 strikes, o Tribunal de Contas do Estado, e agora, basicamente, ele não vai pedir música no Fantástico, mas ele vai ter esse revés com relação à sua jurisprudência em face dessas novas disposições legais do que está sendo consolidado agora no nosso projeto de lei nacional que trata de licitações e contratos. Em suma, a apresentação do artigo seria esse.
ficamos agora à disposição de perguntas, questões, indagações de vossas senhorias que estão aqui na live, e quem não está na live vai ter que só ver se a gente vai falar alguma coisa ou não, vai depender do Sejur, se vocês vão cortar a partir de agora ou não. E aí, agora eu fico no desespero de chamar o nosso amiguinho para ele voltar aqui, que estou na live. Ei. Muito obrigado, professor, pela brilhante exposição. Vamos agora à parte de algumas perguntas que surgiram no decorrer da exposição. E a primeira que a gente selecionou é da Marilene Ribeiro. Ela perguntou o seguinte: sabe-se que as vantagens do SRP são várias para a municipalidade, mas quais seriam as desvantagens desse sistema para a municipalidade? O senhor poderia citar algumas, caso houver? Vamos pensar. A questão do SRP, ele tem um problema que ele pode ser, vamos dizer assim, ele tende a pensar que a administração pública ela consegue fazer compras de forma planejada e de forma segura por um determinado período, e por meio de padrões de qualidade fixados já no termo de referência, que geralmente acompanha o determinado edital. Em regra, os bens eles são tanto quanto padronizáveis. O que falta é você padronizar, tanto que na lei atual, no projeto de lei 4253, ele busca justamente esse tipo de fixação de parâmetros para fins de catalogação de bens e serviços. Isso já vem da lei do RDC, já tem na lei do 13.303 essa preocupação sobre a catalogação de bens e serviços. Já vinha de alguma forma no MME, mas acabava não sendo tão enfático nisso. E o SRP ele segue essa linha. O problema do SRP ele surge para fins de continuidade em áreas em que você tem uma variabilidade enorme com relação à tecnologia, já que você tem um avanço tecnológico muito grande a ponto de, num determinado momento, você conseguir um preço bom de um determinado item, e esse item eles ficarem disponível em pouco tempo, porque alguma tecnologia já se tornou ultrapassada. Isso pode ser um erro de projeto que não avaliou corretamente a quantas andava a tecnologia, por exemplo, de computação. Se aquele item que consta no termo de referência já, por mais que pareça uma configuração boa, ela já está ficando defasada com a evolução do mercado, e você tendo uma vigência de 1 ano, e agora, prorrogável por mais 1 ano, você fica 2 anos com essa tecnologia travada, pode ser que isso gere uma certa inexecução da ata de registro de preço, por exemplo, em que você não consegue mais ter como atender aquele item, a não ser que você crie uma forma de fazer uma remodelação de uma ata que é extremamente perigoso, porque você tem que ter meios para executar essa ata, ou então desonerar o fornecedor e com isso passar a licitar uma nova ata para cobrir esse serviço, ou então uma saída que alguns locais fazem, que licitam itens de tecnologia, é deixar uma cláusula ou superior. O problema é que esse ou superior pode ser qualquer coisa, desde que atenda aqueles requisitos específicos, o ou superior. Mas esse é o grande ponto, assim, de maior dificuldade da execução da ata de preço. Claro que outros são você utilizar mal a ata, utilizar a ata para aquilo que ela não é feita. Por exemplo, você fazer uma ata para um projeto, para execução de obra de arte, para construir um viaduto. Acaba acontecendo tentativas de utilizar a ata de preço para isso, porque tem uma grande vantagem na ata de preço. Você consegue licitar sem ter que fazer a reserva orçamentária antes. E isso, para quem trabalha com orçamento, é fenomenal, porque você queima etapa. Enquanto você, numa licitação normal, você tem que fazer a anotação de reserva orçamentária para fins de cobertura contratual da licitação, e isso você fica um tanto quanto travado até ter a liberação do recurso pelo órgão fazendário, para daí sim você
poder lançar seu edital ao público e processar a licitação. E às vezes a ata ela acaba sendo um atrativo para quem quer queimar etapa para cobrir prazo político, por exemplo. Então, é muito mais, eu acho que a maior dificuldade mesmo seja o uso indevido da ata do que grandes problemas. Mas eu acho que dentro do que está na ata, o ponto principal é quando você tem a dificuldade em manter a padronização de determinados itens que demandam uma tecnologia em constante evolução. Então, isso a ata ela pode travar por um ano determinada inovação, se você não tem essa precaução de entender que eventualmente uma ata de um ano seja muito. Pelo menos no meu ponto de vista. O meu ponto de vista. Professor, até aproveitando o gancho do que o doutor está falando, o senhor acha que a pandemia, de alguma forma, influenciou nessa discussão legislativa atual? Vai ter algum impacto na mudança em relação aos termos de ajuste de preços? Alguns dos produtos médicos ou alguma coisa assim? Ou não se aplicaria ao caso? No caso, quando eles pensaram o atual projeto, isso foi desde 2013, 2014, 15, 19, a gente estava pensando numa situação de normalidade. Tivemos ano passado algumas MPs que até foram convertidas em lei que tratam de compras públicas voltadas à área da saúde, principalmente, em que você tem regras específicas de buscar uma melhor maleabilidade da contratação pública, já que a contratação pública desde sempre ela é travada e pelo histórico de crises institucionais, principalmente no âmbito federal, com relação a riscos de corrupção, sempre acaba se tornando um processo extremamente travado. E quando ele fica travado, você perde a mão para algumas facilidades que vamos dizer assim, a área privada consegue executar. Claro que assim, a área privada também é meio mito também que a área privada consegue fazer qualquer tipo de compra, porque se você tem uma empresa multinacional que vai fazer compras, ela não vai fazer compra de qualquer jeito, ela também define padrões, e esses padrões eles também são rigidamente seguidos. Então, geralmente, uma empresa média ou pequena, ela tem maior maleabilidade. Agora, a administração pública e empresas extremamente grandes, elas acabam seguindo um padrão de compras, e quando sai da rotina, você precisa de soluções próprias para o momento, e nesse caso, eu acho que a ideia de você fazer eventuais atas voltadas para a área de saúde, com uma maior maleabilidade de forma de contratação, ela envolve muito mais uma situação pontual e específica do setor do que uma rotina. Neste caso aqui do artigo, ele foi mais voltado no planejamento de rotina. Ele, infelizmente, existem coisas extremamente interessantes na parte negocial, que vieram da legislação da MP, que depois foi convertida em lei. Pode ser que o sucesso disso, se for reconhecido como sucesso, seja incorporado no futuro na legislação. Isso a gente vê, por exemplo, com relação ao próprio histórico do RDC, que a gente teve uma evolução para fins iniciais, Copa do Mundo, Copa das Confederações e Olimpíadas, que depois foi ampliando objetos, chegou um impacto, mobilidade urbana, presídios, escola, piripororó, e essa normativa acabou influenciando a lei das estatais, por conta justamente da influência da Petrobras. Claro que teve outras coisas também no âmbito político, Petrolão, essas coisas com relação ao regime de contratações da Petrobras, mas houve uma influência de uma normativa em outra, e essa influência acabou redundando no PL que a gente está agora no forninho já para sair, já cheirando o pão fresco, perto de sair. Então, já estamos nessa fase. Então, eu acho que assim, dessa fase pandêmica, vamos dizer assim, se houver algum instituto que seja interessante, pode ser que ele seja aproveitado. Pode ser, a gente nunca sabe, mas não é esse momento agora da 4253. A gente teria que aguardar mesmo para uma próxima rodada a adoção de alguma dessas inovações,
com relação às normativas voltadas ao atendimento da pandemia. São boas, inclusive, não todas, mas são bem interessantes. Perfeito. Tem mais uma pergunta, professor, que é da Vilma Miron Matos Magalhães, que ela pergunta o seguinte: por que o município só deve utilizar a ata federal? Olha, Vilma, vamos pensar assim, formalmente não é que o município só deve utilizar a ata federal. A regra das atas, geralmente, as regras decorrem de vamos chamar, eu chamo de dupla autorização. Primeiro, o ente ele tem que permitir que outros entes possam aderir, órgãos, outros entes e entidades possam aderir, e aquele que quer aderir, ele tem que ter uma autorização interna para poder aderir em ata de terceiro em que ele não é participante. Isso antes da gente entrar na discussão da 4253. Pensar aqui no município de São Paulo. O município de São Paulo ele tem uma regra específica em que ele permite que os órgãos e as entidades municipais adiram a atas internas, já que às vezes a gente tem atas que o órgão ou entidade municipal não participou, então você tem essa permissibilidade de adesão interna, e também as atas do Estado de São Paulo e as atas da União. Então, assim, nós, porque sou do município de São Paulo, então nós aqui do município de São Paulo temos permissão de solicitar adesão às atas do Estado e às atas da União, Estado de São Paulo e da União. Então, não temos autorização no município de São Paulo para pedir adesão à ata do Rio de Janeiro, à ata de Minas Gerais, ou à ata de Cajamar, Carapicuíba, Barretos. A gente não tem autorização. Então, a gente tem essa autorização específica para aderir a atas próprias do município de São Paulo e os terceiros só do Estado e da União. Aí a gente tem que sempre se valer da regra que consta lá na normativa federal e na normativa do Estado. A normativa federal, ela permite adesão. Quem quiser, ela não permite que os órgãos federais adiram às atas de estados, Distrito Federal e municípios. Isso é vedado para eles. Eles só podem aderir a atas próprias da União. E quem quiser aderir às atas da União, está livre. Não existe uma limitação subjetiva. Existe só uma limitação quantitativa. Que aí você entra nos limites que eu até mencionei na aula. Ou se for a limite de adesão geral, que é 5 vezes e 2 vezes, conforme se for uma compra, um SRP de compras, como a gente chama? Compras nacionais ou SRP simples, e o limite individual. Acho que assim, um é 100% da ata e o outro é 50%, se não me falha a memória. Os percentuais maiores são sempre no SRP nacional, e o SRP comum é o percentual menor. No estado de São Paulo, especificamente, houve um período em que o Estado permitiu adesões. Tinha um decreto de 2011, 12, 13, que ele permitiu, por meio de um decreto aditivo, que acresceu uns 2, 3 artigos nele, permitir adesões, e o Tribunal de Contas desceu a lenha, o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, porque ele já vinha pegando no pé de forma indireta, até que pegou um município específico, se eu não me engano era Campinas, tá? Não porque eu vim passei pela INDEC, mas se eu não me engano era Campinas. Até vi um julgado lá de Campinas, acho que era da prefeitura de Campinas. Aí o Tribunal de Contas desceu a lenha na possibilidade de adesão. Acho que foi isso. Acho que foi isso. E desde então falou, não pode. Já que ele desceu a lenha no município, ele desceu a lenha no Estado, se o Estado fizesse. Aí começaram a falar que não pode no Estado. Então, o Tribunal de Contas proibiu os órgãos estaduais e dos municípios, exceto o município de São Paulo, a promover atos de adesão. Então, por mais que o Estado tenha tentado, não restava como possibilidade. Eis que no final da gestão Alckmin França, mas basicamente no período que o França estava no governo, teve um novo decreto estadual, e lá nesse decreto eles adotaram uma modelagem muito similar à federal.
E nessa modelagem federal, eles permitiram adesão. A única questão é que eles permitem adesão, mas a adesão é sempre dentro da região administrativa. Você não pode... porque o Estado de São Paulo ele é organizado em regiões administrativas. No caso do município de São Paulo, a região administrativa é denominada região metropolitana de São Paulo. Então, desde que o órgão que tenha realizado e tenha assinado a ata de desprezo esteja na região metropolitana de São Paulo, qualquer órgão estadual sediado na região metropolitana ou dos municípios integrantes da região metropolitana podem pedir adesão. O ponto é que o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo ainda não se debruçou diretamente sobre essa regra. Já passou a discutir sobre atos anteriores à edição do decreto, de problemas de municípios. A procuradoria que atua lá alertou a questão do decreto para tentar justificar a legalidade, e o tribunal deu de ombros e falou, não, a nossa súmula não aceita. Mas não teve nenhum julgado direto sobre o teor do novo decreto do Estado. Mas, em tese, o Estado está permitindo adesões às atas celebradas dentro da região metropolitana de São Paulo para o município de São Paulo. Agora, se eu estou na região de Campinas, só poderia pegar uma ata estadual da região administrativa de Campinas. Não sei se ele adota a região metropolitana de Campinas, mas pode ser que seja a região administrativa de Campinas. Então, é uma ata de um órgão estadual sediado na região administrativa onde se localiza o município de Campinas, por exemplo. Então, não é que não pode. A gente tem permissão, o Estado tem esse entreveiro com o Tribunal de Contas do Estado, que tem uma visão extremamente restrita, mas hoje em dia eles liberariam a adesão, mas só do Estado de São Paulo, claro. Muito bem. Agora eu tenho duas perguntas de duas pessoas diferentes, mas que elas são combinadas. Então, a Mariana Santini perguntou o seguinte: quanto ao prazo de vigência da ata de registro de preços, qual seria o prazo ideal para atender à realidade da administração pública? E aí, a Marilene Ribeiro, em cima dessa pergunta, fala: com base na pergunta da senhora Mariana Santini, em se tratando de bens móveis com vida útil de 5 anos ou mais, um prazo de 5 anos, ou seja, 60 meses, de vigência da ata seria ou não mais viável? Então, voltando primeiro dentro da ideia do que seria ideal. O ideal, na verdade, da vigência da ata, ela sempre tem que pensar que a ata é um instrumento necessário para a execução de uma política pública ou de uma necessidade interna que possa atender uma política pública, já que cada unidade da administração pública tem uma determinada finalidade. Diretamente atender ao público ou indiretamente dar supervisão às demais unidades para elas funcionarem corretamente. Tendo em vista que o regime orçamentário ele ainda é vinculado à anualidade, tem até uma das PECs do Paulo Guedes, trata justamente de você suprimir a ideia da lei orçamentária anual, mas passar a ter uma lei orçamentária plurianual, que você teria uma lei vigente por 4 anos. Então, não teria mais aqueles 3 documentos orçamentários, teria agora basicamente 2. Então, um de 4 anos e o outro que seria o de diretrizes orçamentárias. Considerando que você sempre trabalha com orçamento anual, 1 ano mais 1 ano faz parte de uma programação interessante para você fazer a questão de aquisições, já que depois de 2 anos de execução, pode ser que você já tenha uma necessidade de atualização das especificações daquele termo de referência. Às vezes você já tem uma relação com o fornecedor que ele já ficou 1 ano, mais 1 ano fornecendo determinado bem por um preço que no máximo você só tem reajuste sobre ele, já não condiz com a realidade do mercado, ele já começa a forçar alguma tentativa de reequilíbrio e você já começa a ter uma relação não tão tranquila, porque a administração acaba ficando extremamente engessada para tentar solucionar o problema
tanto para a administração pública, porque mudar o TR basicamente joga a ata de registro de preço no lixo, e com relação ao fornecedor, porque se ele não tem como demonstrar que há uma necessidade de um reequilíbrio econômico-financeiro, e é bem restrito pelo artigo 65 da 866, então você não consegue ter uma solução capaz para por fim a essa questão. Então, assim, um ano mais um ano acaba resolvendo muito mais do que apenas um ano, por incrível que pareça. Uma vez eu fiz uma pesquisa para ver como é que funciona em alguns outros países, é bem difícil também achar algo similar. Eu lembro que nos Estados Unidos, apesar que os Estados Unidos não é muito referência muito boa para leis de direito administrativo. É boa para a área ambiental, acaba sendo interessante, mas administrativo não é tão interessante assim. Mas a gente até encontra algumas formas bem similares ao SRP de contratações de 5 anos, por exemplo, fornecimento de papel, que nem a pergunta da colega Marilene. Lá chega a fazer uma contratação, acho que é o estado da Flórida, fez uma contratação de 5 anos para fornecimento de papel, uma coisa que aqui é impensável. Você fala que vai fazer 5 anos de fornecimento de um bem, o auditor já vem bater na sua porta, entregar um pedido de esclarecimento para você e suspende o edital. Então, provavelmente, a ideia de você trabalhar com um período de um ano mais um ano, ele já é um período mais palatável hoje para a nossa economia. Tem questão claro que a gente não está ainda no regime não está mais, graças a Deus, mas estamos chegando perto, no regime pré-real, mas o regime atual de mais estabilidade, mesmo assim não é uma estabilidade tão interessante de manter um contrato tão longo numa ata de registro de preço em que o fornecedor basicamente só ele é obrigado a fazer alguma coisa que atender a ata, e os órgãos eles não são obrigados a consumir dessa ata. Então ele fica lá com o produto na prateleira sem saber se vai vender ou não, porque se ele for acionado ele é obrigado a vender. Então 2 anos de compromisso parece ser um período para a realidade brasileira bem mais interessante. E aí, dentro da ideia da colega Marilene, por isso que eu não vejo que 5 anos hoje seja interessante para uma ata de preço. Mas pelo menos 2 anos você tem tempo, e geralmente você acaba utilizando a ata de preço por 2 anos, para consumo de bens acaba sendo mais impactante justamente por conta da necessidade desse consumo rotineiro. Mas aí você consegue, num planejamento interessante, substituir essa ata com um novo fornecedor. Eu lembro até que uma solução que existe é de um jurista que eu acho que ele atuava no Distrito Federal, esqueci, não sei se é o GSE, que o escritório dele tinha desenvolvido o chamado Sistema de Registro de Preço Permanente, em que você tem o registro de preço, ele fica perene, para meio que passar por cima de um ano. Ele fica fixo, um TR fixo, e você de tempos a cada ano você vai fazendo uma renovação do fornecedor. Então você já tem lá os participantes daquela ata, você não entra na discussão com relação à adesão, porque está todo mundo já dentro dessa ata, e você vai ano a ano só fazendo a atualização do fornecedor e do preço. Um processo mais simples, no mesmo processo, inclusive, fico imaginando o tamanho desse processo, como ele fica, se o órgão, acho que a Rondônia tinha um esquema desse, não lembro se a prefeitura de BH também tem um esquema desse, ou é o estado de Minas, isso eu já não me lembro, mas é aqui na região de Minas Gerais, não sei se é o estado ou é o município que tem algo similar a isso. O Senado até tentou absorver o sistema de registro de preços permanente, mas na Câmara não vingou, e quando voltou para o Senado eles não reabsorveram a matéria, então vai ficar agora com indefinição se ainda vai existir ou não a partir do novo PL. Mas a ideia seria dar justamente uma continuidade, sem perder de vista a existência de um registro de preço vigente, apenas fazendo essa renovação dos fornecedores de forma anual, já que lá eles têm esse problema da anualidade. Aqui em São Paulo, de alguma forma, a Secretaria de Gestão tentou fazer isso, mas de forma bem diferente, em que você já faria um pré-cadastro de consumo das unidades, que seria fixado por portaria,
e aí você já partiria para a licitação direto, e aí as unidades que quisessem entrar ou atualizar, tinha que pedir alteração da portaria vigente lá com a Secretaria de Gestão. Mas isso acabou nem avançando, mas era um caminho mais ou menos para dar essa continuidade, continuidade com relação a essa projeção de continuar com registro de preços com uma certa rotina da administração pública. Professor, agora já estamos caminhando para o finalzinho, mas a gente vai fazer uma última pergunta do Eduardo Canuto. Professor Gilmar, é certo a aprovação desse PL ou há grande probabilidade do mesmo não ser sancionado? Eu tenho seguido um tal de professor Vitor alguma coisa no Instagram, que parece que ele atua lá no Senado. Ele é assessor X lá e ele acaba fazendo... Aparentemente, o clima é pela aprovação. Já foi dito, inclusive pelo próprio governo federal, estava dentro do rol de metas, a aprovação dessa nova legislação. Claro que, vamos dizer assim, não se põe a mão no fogo para o Congresso Nacional, porque a gente já teve um caso de lei que foi aprovado no Congresso, mas nunca foi mandada para o presidente assinar, que foi um novo Código Penal. Isso foi aprovado e nunca foi para frente, então ninguém sabe onde foi engavetado esse projeto. Pode ser que agora, não sei se o Arthur Lira ou o outro presidente da outra casa consiga achar em alguma gaveta esse projeto de Código Penal aprovado lá e que nunca foi para o presidente sancionar na época. Acho que foi 80 e pouco, foi antes da reforma do CP, do Código Penal. Teve esse projeto para substituir o código anterior. Principalmente a primeira parte. Não, a segunda parte, perdão, que a primeira parte foi reformada. Eu imagino que vai acontecer, porque assim, a pressão é grande para que a gente tenha uma nova legislação. O próprio setor das empresas estatais já teve um avanço, claro que ainda engatinhando, mas já foi um grande avanço. O RDC, ele trouxe elementos interessantes de licitação, existem certas dificuldades com relação à execução de obras olhando para 8666, como por exemplo, se licitar sem o projeto básico, e que é o que mais trava, e se você está dentro do RDC, você está dentro de um objeto limitado, mas que em tese são projetos que acabam saindo, não necessariamente eles são bons, mas vamos dizer que são obras que acabam saindo, e acaba influenciando como uma necessidade de uma atualização da 8666. O problema é que ele é pontual, que ele é limitado a determinados projetos. Então, provavelmente, não se sabe o que aconteceu lá, qual que foi o ponto nevrálgico dessa discordância entre Planalto e Senado. Provavelmente, alguém do Planalto não quer que determinada parte do texto não seja aprovada para não ter que ter, considerando assim o rito atual do executivo, eles não querem vetar um determinado item para depois o Congresso derrubar. Agora, não sei o que foi, que até onde eu vi, ninguém falou nada sobre o que seria o item da discórdia. Não sei se é o portal nacional de compras, não sei. É o que eu imagino, porque a única coisa que dá encargo para a União é o portal nacional de compras, que você tira da imprensa, a imprensa oficial, as publicações. Mas, de resto, boa parte das decisões são consolidação de jurisprudência do Tribunal de Contas da União. Tem essa questão do RDC, do sistema de preço, a questão das compras nacionais que vão ficar prejudicado. Mas esse é um ponto que dificilmente esse é um ponto que é mais simples, eventualmente, o presidente vetar esse dispositivo e deixar a questão do limite para a regulamentação, do que você pedir para o Congresso rediscutir determinada matéria. Então, alguma coisa assim que deve ter gerado algum ruído. Eu desconfio que seja o portal, que isso você sobrecarrega o que é hoje o Comprasnet. Não sei nem se o Comprasnet teria condição de fazer isso, mesmo com
a estrutura administrativa, esse novo layout do portal de transparência do governo federal, não sei se eles têm a estrutura necessária para absorver as compras públicas do jeito que estão planejando, de fazer tudo eletrônico nesse sistema, ou algum sistema que se comunique com o sistema nacional. Então, pode ser que seja esse o grande problema, que isso, se eu não me engano, não estava no projeto aprovado pelo Senado, no PL 559/2013, no PLS, e que entrou no PL 1292 de 95 na Câmara, e o Senado manteve. Agora, como é que eles vão fazer isso, se eles vão voltar atrás, porque já foi dado parecer, aprovando com algumas retificações do texto, consolidação do texto, falta agora a redação final. Só se eles voltarem atrás, uma casinha atrás, e voltar a discutir algum outro ponto que não vão aceitar de alteração da Câmara. Em tese, o rito é esse. Ok, professor, agradecemos essa oportunidade. Se o senhor quiser fazer as considerações finais, a gente já tem que encerrar o evento. Senão o pessoal te puxa tapete, né? Bom, pessoal, agradeço a oportunidade, eu agradeço inicialmente o Roberto pelo convite, primeiro pela proposta da revista jurídica, e posteriormente ao convite aos colegas que encaminharam artigos. Vamos torcer muito para sair o quanto antes a nossa revistinha, para todo mundo, revistona, né? A revistinha acaba sendo uma coisa diminutiva, tá? Nossa revistona jurídica do Sejur, compartilhar conhecimento com todos os colegas procuradores, colegas servidores, porque somos todos um grupo unido pelo bem maior, que é o bem da população paulistana. E um abraço especial para todos os presentes, a você, ao pessoal dos intérpretes de Libras, e o pessoal que está aqui na live, mandando mensagens, um beijo, um abraço, tudo com distanciamento social, e usem máscaras, se cuidem todo mundo, e vamos lá para a próxima live. Quanto mais live, melhor, para a gente se distrair nesse mundão aqui de só confusão. Agradecemos mais uma vez a brilhante exposição sobre cortes de contas, SRP e a nova legislação que o professor Gilmar nos ofereceu. Mais uma vez conseguindo ser muito didático, muito preciso nas informações, trazendo ao tema a importância devida e como isso influencia a rotina de tantas pessoas. Lembramos que, como comentado, o professor ministra cursos no Sejur, e em breve teremos novas turmas para aqueles que buscam conhecer mais sobre a matéria. O Sejur, através de sua equipe administrativa, da biblioteca, dos cursos e dos eventos, a cada dia busca trazer novos temas, novos desafios que os servidores encontram no seu dia a dia profissional, contando sempre com o trabalho primoroso de mestres em suas áreas de atuação, como é o caso do professor Gilmar. Fiquem ligados nos próximos eventos. Assim, também agradecendo aos intérpretes que nos ajudaram nessa tarde, e a todos vocês que ficaram até esse horário conosco, desejamos uma boa noite a todos e até a próxima.